Olá, alunos do nono ano A e B. Estamos aqui para a sétima aula de revisão para falarmos um pouco do que foi abordado no Centro de Mídias essa semana, né? O tema principal foi as trincheiras e a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914, né? E o objetivo é a atitude historiadora, que vocês identifiquem, comparem, contextualizem, interpretem e analisem os fatos históricos. Então vamos lá, o que foi colocado no Centro de Mídia Semana. O primeiro tópico que foi abordado por vocês foi a definição do que é capitalismo, né? O que é capitalismo? Capitalismo nada mais é do que um sistema de governo e político, né? Que podemos resumir em que busca o lucro, né? Vocês devem lembrar que desde da Revolução Industrial, né? Que começou com a Inglaterra e depois se espalhou por toda a Europa, né? França, Espanha, Portugal e até no Brasil. Esse sistema capitalista, esse sistema que existe aquele que é o dono, né? Que é o dono do meio de produção, que ele é o dono das máquinas, ele vai explorar a mão de obra. Quem é a mão de obra? No princípio foi a mão de obra camponesa. As indústrias vão crescer e esse sistema, essa relação entre patrão e proletariado, patrão e empregado, nasce um sistema político-econômico que visa o lucro. É óbvio. As indústrias, qual era o objetivo maior? Cada vez mais produzir mais rápido, em menor tempo, para lucrar cada vez mais com menos mão de obra possível e com um gasto cada vez menor. Essa definição de lutar somente para obter o lucro é o que nós batizamos, o que foi batizado de capitalismo, né? Aí foi colocado lá a partilha da África, né? A imagem onde cada país da Europa pega um pedaço da África. Foi o que aconteceu na colonização da África. Como é que foi a colonização da África? Esses países europeus que começaram a se industrializar, estavam industrializados, vão explorar outros continentes em busca do quê? De matéria-prima. E aí eles vão achar matéria-prima aonde? Em grande quantidade, em abundância. Na África. Certo? Com seus minérios de ferro, seus sistemas agrícolas. E aí vai haver uma disputa pela partilha da África. Como eu já devo ter comentado, a África não era aquela... Se você pegar o mapa da África hoje, aquela coxa de retalho, não existia naquela época. Naquela época a África era homogênea, distribuída, é claro, em tribos, mas não do jeito geograficamente que nós vemos hoje. Por que houve essa partilha? Porque um pedaço ficou com a Espanha, uma parte com Portugal, uma parte com a Inglaterra, uma parte com a Suécia, uma parte com a Bélgica, uma parte com a Inglaterra, uma parte com os Estados Unidos. Por isso, cada um vai explorar um pedaço do território africano em busca do quê? De matérias-primas para as suas indústrias. Ok? Também vai mostrar, nesta aula, a repartição, o partilhamento da Ásia, né? Que na conferência de Berlim mostra aquela charge de uma pizza, né? Que é a China, onde a Bélgica, Japão, Rússia e Inglaterra vão partilhar também a Ásia em busca de novos territórios e de matéria-prima. Ok, vamos falar do que interessa, que da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial
ela é repartida em duas grandes alianças. A Tríplice Aliança, onde havia a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano, e a Tríplice Entende, que é a França, o Reino Unido e a Espanha. Qual é que foi o estopim da guerra? Né? Estopim da guerra foi o atentado que vai acontecer em Sarajevo, no dia 26 de junho de 1914, né? Que vai ser a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, ok? Que foi a Guerra das Trincheiras, né? A Guerra das Trincheiras, se você lembrar, vamos imaginar das guerras que haviam no período medieval. Como eram as guerras? Era o corpo a corpo. Cada um dos seus exércitos se reunia frente a frente um com o outro e havia um embate corpo a corpo, com lanças, com espadas, com escudos, né? Lembramos aí das guerras medievais, né? Entre árabes e o exército das cruzadas. Lembramos dos vikings, quem assiste os filmes dos vikings sabe. Era aquele enfrentamento corpo a corpo. Na Primeira Guerra Mundial já não vai existir mais esse corpo a corpo. Vai ser uma guerra chamada Guerra de Trincheira. Que eram as trincheiras? Nada mais é do que uma grande vala, uma grande extensão de terra cavada, onde os soldados ficavam ali naquele buraco, observando o seu inimigo. Né? Agora vai ser uma guerra estratégica. Por quê? Vai haver, além das trincheiras, a inserção da industrialização. Então, nesse período, já vai haver aviões, né? Essas valas, essas trincheiras, chegam a ter 500 quilômetros de extensão. E aí, descreve no texto, que vocês devem ter observado da aula, como era uma trincheira. A higiene era péssima, porque a pessoa era obrigada a ficar ali. Se ele saísse daquele esconderijo, ele poderia ser abatido e morto, né? Muito tempo, sem água, escassez de comida, de alimentação, e os mortos ficavam por ali mesmo. Não tinha nem como tirá-los dali para enterrá-los. E aí foi falado para vocês como é que foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Foi exatamente no dia 26 de outubro de 1917, quando o Brasil manda suprimentos, alimentos e suprimentos médicos para a guerra. Esses navios são interceptados pelos submarinos alemães, vários navios brasileiros são abatidos, e aí Venceslau Braz declara a guerra, como era aliado também, o Brasil era aliado dos Estados Unidos, declara a guerra à Alemanha, ok? E aí vai acabar esse período em 1818, vai existir um armistício, que é uma declaração de paz, que é o Tratado de Versalhes, onde quem vai ser o responsável pelo ônus da guerra, pagar o prejuízo da guerra é a Alemanha, que vai ter o seu exército reduzido a 1/3, vai ter que pagar centenas de milhares de libras para os países vencedores, né? Em 1920 vai se criar a Liga das Nações, que é o que hoje nós conhecemos como a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E aí, o que vai acontecer? O que vai ser delineado nesse Tratado de Versalhes? A Alemanha vai ser obrigada a reduzir 1/3 do seu exército
O Império Austro-Húngaro não anexa a Alemanha, e aí vai haver esse Império Austro-Húngaro, Áustria e Hungria vai ser repartido como países independentes, e a Itália, que participou ao lado da Alemanha, não teve suas reivindicações atendidas. Foi basicamente isso que foi colocado para vocês na aula do Centro de Mídias, né? E aí vai, para finalizar, a Alemanha vai passar por um grande período de endurecimento econômico, né? Vai haver internamente o crescimento de uma coisa que nós conhecemos como nacionalismo. O que é o nacionalismo? Aquele sentimento de pertencimento da nação, de luta pelo ideal da minha nação, de pegar em armas, de morrer pela pátria. E aí vai ter o crescimento do que nós vamos conhecer depois da Segunda Guerra Mundial como o nazifascismo, o nazismo, que é a ideologia de Adolf Hitler, que vai vir para a Alemanha, porque ele é austríaco, e vai deixar cada vez mais eminente a sua proposta de nacionalismo, de morrer pela pátria, de defender a Alemanha, fazer com que a Alemanha acabe com essa vergonha que foi a Primeira Guerra Mundial. Ele vai se aliar com o fascismo de Benedito Mussolini na Itália, e essa panela de pressão vai crescer. Adolf Hitler vai ganhar poder, vai ganhar prestígio, vai se aliar a Benedito Mussolini e vai depois, com isso, formar um grande exército, vai desrespeitar o Tratado de Versalhes, e aí vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Basicamente é isso, gente. É vocês entenderem o contexto que estava acontecendo na Europa pós a industrialização, a Revolução Industrial, né? Que vai haver a partilha da África e a partilha da Ásia. Depois vai ter o começo da Primeira Guerra Mundial, que o estopim da guerra foi a morte de Francisco Ferdinando, que era o arquiduque do Império Austro-Húngaro, que vai entrar na guerra e vai trazer aí os seus aliados, Alemanha, Itália. Por outro lado, vai estar lá a Inglaterra, vai estar lá os países europeus, ok? A Guerra das Trincheiras, que foi aquela guerra estratégica, não teve mais aquela guerra corpo a corpo. Haja visto que a guerra durou aí 4 anos, né? E as alianças que houveram durante a guerra, o derramamento de sangue, e depois o armistício que culmina com o Tratado de Versalhes. Ok? Basicamente é isso, não vamos avançar muito mais do que isso, porque foi o que passaram para vocês no Centro de Mídia. Um grande abraço e até a próxima.